Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje vou te contar o crime de Ângela Diniz, Praia dos Ossos, violência e culpa da vítima. O silêncio que ecoa até hoje. Imagine um disparo seco quebrando o som do mar. Um tiro, depois outro e mais um. Em uma casa de praia aparentemente tranquila, em dezembro de 1976, o Brasil testemunhava o fim brutal de uma mulher que se recusou a viver dentro das regras impostas. Ângela Maria Fernandes Diniz. Socialite, mãe, mulher livre, transgressora. E por muitos anos tratada como a verdadeira culpada pela própria morte. Neste vídeo vamos mergulhar profundamente no caso de Ângela Diniz, o crime, o julgamento, a violência simbólica que se seguiu e como esse episódio encarou a cultura do chamada legítima defesa da honra. Vamos também falar da série documental da HBO, que revisita esse caso com um olhar crítico e necessário, e do podcast Praia dos Ossos, que reacendeu o debate décadas depois. Esse não é apenas um caso policial, é um espelho perturbador da sociedade brasileira. Capítulo 1. Quem foi Ângela Diniz? Ângela nasceu em Belo Horizonte em 1944. Em uma família tradicional e abastada. Desde jovem, destoava das expectativas impostas às mulheres da época. Era intensa, carismática e muito inteligente. E profundamente inquieta. Casou-se cedo e teve filhos, mas nunca se encaixou no papel de esposa submissa. Separou-se e algo ainda visto como escândalo nos anos 60 e 70. E passou a viver de forma independente, frequentando círculos artísticos, intelectuais e sociais do Rio de Janeiro. Ângela fumava, bebia, se apaixonava intensamente, errava e recomeçava. E isso, para muitos, era imperdoável. A imprensa da época construiu uma imagem cruel, a de uma mulher desavessa, perigosa, instável. Uma narrativa que mais tarde seria usada como arma no tribunal. Capítulo 2. Raul Fernando do Amaral Street, o Doca Street. Doca Street era um empresário charmoso, bem relacionado, habituado à elite. Conheceu Ângela em 1976 e o relacionamento foi rápido, intenso e turbulento. Amigos relatavam brigas constantes, ciúmes, rompimentos e reconciliações explosivas. Ângela tentava encerrar a relação diversas vezes, mas Doca não aceitava. Essa dinâmica, hoje claramente identificada como um relacionamento abusivo, era normalizada na época como drama passional. Capítulo 3. A Casa da Praia dos Ossos. Em dezembro de 1976, Ângela estava em Búzios, na chamada Praia dos Ossos. A casa era refúgio e tentava um recomeço. Doca viajou até lá sem ser convidado. E no dia 30 de dezembro, após mais uma discussão, Doca pegou uma arma. Foram no total 4 tiros. 3 atingiram Ângela no rosto e o último a queima-roupa. Capítulo 4. O crime que virou espetáculo. O que aconteceu depois talvez seja mais ainda chocante do que o crime em si. Doca se entregou e confessou o que ele fez. Mas desde o início, a estratégia da defesa era clara: não negar o assassinato, e sim justificar. A tese apresentada foi a da legítima defesa da honra. Segundo os advogados, Doca teria sido provocado, humilhado, enlouquecido pela personalidade de Ângela, que ela virou a ré.
Capítulo 5. O primeiro julgamento. Em 1979, Dock Street foi julgado. A defesa construiu um verdadeiro teatro moral. Cartas íntimas de Angela foram lidas em voz alta. Testemunhas falaram de seus amantes. Sua vida sexual foi dissecada. Doca foi descrito como um homem apaixonado, traído e levado ao seu limite. E o resultado? Condenação leve. A pena foi tão branda que a sociedade reagiu com indignação, mas parte do público a aplaudiu. Capítulo 6. A revolta das mulheres. A absolvição moral de Doca gerou algo inédito. Mulheres foram às ruas, o slogan ecoava: quem ama não mata. O caso Ângela Diniz se tornou um marco no movimento feminista brasileiro. E pela primeira vez discutia-se publicamente a violência contra a mulher como problema estrutural e não como tragédia passional. Capítulo 7. O segundo julgamento. A pressão popular levou ao novo julgamento, mas dessa vez a narrativa mudou. A tese da legítima defesa da honra foi desmontada. Doca foi condenado a 15 anos de prisão e ainda assim cumpriu apenas parte da pena. Nunca demonstrou arrependimento em público. Capítulo 8. A série da HBO. Décadas depois, a HBO lançou a série documental Ângela Diniz, O Crime da Praia dos Ossos. A produção revisita o caso com rigor histórico e olhar crítico, dando espaços às vozes que foram silenciadas. A série expõe como mídia, justiça e sociedade contribuíram para a culpabilização da vítima. Não é apenas um documentário, é uma denúncia. Capítulo 9. O podcast da Praia dos Ossos. Em 2020, o podcast Praia dos Ossos, criado por Branca Viana, trouxe o caso para uma nova geração, com pesquisa profunda, narrativa envolvente e respeito às vítimas. O podcast revelou detalhes ignorados por décadas. Foi graças a ele que muitos brasileiros entenderam pela primeira vez o real impacto do caso de Ângela Diniz. Capítulo 10. A legítima defesa da honra. O caso Ângela não foi isolado. Por décadas, homens mataram mulheres no Brasil alegando defesa da honra. Somente em 2021, o Supremo Tribunal Federal declarou essa tese inconstitucional, quase 45 anos depois do ocorrido. A conclusão é que Ângela ainda vive. Ângela Diniz não foi perfeita, mas nenhuma imperfeição justifica 4 tiros. Recontar sua história não é reviver a tragédia, é impedir o esquecimento. Porque enquanto uma mulher for culpada pela própria morte, nenhuma estará realmente segura. A memória também é uma forma de justiça. E a Ângela merece ser lembrada eternamente. Você que está assistindo meu vídeo já conhecia a história de Ângela Diniz? Qual a sua opinião sobre essa história? Deixa aqui nos comentários o que você achou, né? Como que foi tudo isso? Qual é a sua opinião sobre a justiça brasileira em relação a tudo que aconteceu? Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, compartilhe com seus amigos. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreva e ative o sininho. Esse foi o vídeo de hoje e te espero para mais um vídeo na nossa Biblioteca Sombria.